bem? A próxima questão é de geometria espacial. Vamos lá? Dois planos, alfa e beta, perpendiculares entre si, estão posicionados de modo a formar um diedro. Um segmento de reta paralela ao plano beta e perpendicular ao plano alfa foi projetado ortogonalmente em cada um desses planos. Qual das imagens melhor representa as projeções desse segmento? Muito bem, se a gente imaginar o plano beta e o plano alfa, vamos representá-lo aqui, alfa, plano beta, um segmento de reta que precisa ser perpendicular ao plano alfa, então a projeção dele vai ser um ponto. E paralela ao plano beta, então a projeção dele vai ser um segmento do mesmo comprimento. Portanto, a melhor configuração é a que a gente encontra na alternativa A. É isso aí, pessoal. Gabarito dessa questão, letra A. Olá, pessoal. A próxima questão é sobre trigonometria. Vamos lá? Um garoto desce uma tirolesa suspenso por uma roldana apoiada em um cabo de aço retilíneo. Quando atinge o ponto A, ele se desloca com velocidade horizontal constante de 14 metros por segundo e está a 7,7 metros de altura da superfície de um lago. 1,4 segundo depois, ao atingir o ponto B, ele se solta e cai na água conforme mostra a figura. O ângulo θ formado entre o cabo de aço e o suporte vertical que fixa sua extremidade mais alta é tal que a tangente de θ é 3,5. Aqui à altura da superfície do lago, o garoto estava no momento em que se soltou do cabo de aço. Muito bem, nós temos aqui a imagem e a gente pode fazer o seguinte. Se nós traçarmos uma linha paralela ao chão, paralela ao lago, né, a superfície do lago suposta plana, nós temos o seguinte, essa distância percorrida na horizontal ocorreu a 14 metros por segundo e durou 1,4 segundo, ou seja, a distância percorrida foi de 19,6 metros. Velocidade de metro por segundo e o tempo 1,4 segundo. Agora, traçando aqui essa linha horizontal, nós vamos ter a altura e esse trecho aqui do triângulo vai ser 7,7 menos a altura. Como esse ângulo é θ, a gente aplica que a tangente de θ é o cateto oposto, que é D, dividido pelo cateto adjacente, que é 7,7 menos H. A tangente de θ, de acordo com o texto, é 3,5. A distância nós calculamos como 19,6, então nós vamos ter 7,7 menos H no nosso denominador. Fazendo o produto dos meios pelos extremos, nós vamos encontrar então que 7,7 menos H é igual a 19,6 dividido por 3,5. E portanto nós vamos encontrar que 7,7 menos H é igual a 5,6 e que portanto H é 7,7 menos 5,6, que é igual a 2,1 metros, que a gente encontra na alternativa A. Muito bem, o gabarito dessa questão foi a letra A. Olá, pessoal. Na próxima questão nós temos um problema de geometria. Vejamos? As pirâmides de Gizé são estruturas monumentais construídas em pedra. Possuem uma base quadrada e 4 faces triangulares que convergem para um vértice. A maior delas, a pirâmide de Quéops, mede cerca de 150 metros de altura e é chamada de Grande Pirâmide. Estima-se que seu volume seja da ordem de 2.500.000 metros cúbicos. Para construir uma maquete da pirâmide de Quéops na escala de 1 para 1000, respeitando-se suas proporções reais, um projetista dispõe das seguintes opções de placas de sustentação retangulares. Considere 2,23 como aproximação para a raiz quadrada de 5. A placa de sustentação que deve ter a menor área possível, de modo que a base da maquete esteja totalmente apoiada sobre ela. Desse modo, o projetista deve escolher qual placa. Bom, inicialmente vamos determinar a área da base da pirâmide. Como a gente sabe, o volume de uma pirâmide é dado pela área da base, vezes a sua altura, dividido por 3. Como o texto nos informa que a pirâmide de Quéops possui uma base de 2 milhões, tem um volume de 2.500.000 metros cúbicos, vamos determinar a sua área, considerando que a sua altura é de 150 metros. Assim, a gente consegue concluir que a área da base da pirâmide de Quéops deve ser de 50.000 metros quadrados. Devemos fazer uma escala de 1 para 1000. Bom, como a escala deve ser de 1 para 1000, mas como nós estamos trabalhando com área, a gente deve trabalhar com essa escala elevada ao quadrado. Desse modo,
1 para 1000 ao quadrado vezes 500 vezes 50.000 metros quadrados. Vamos converter 50.000 metros quadrados para centímetros quadrados, mais 4 zeros para passar para centímetros quadrados, e 1000 ao quadrado, que é 1 milhão. Eliminando aqui o excesso de zeros, nós temos 6 zeros de 1 milhão, 6 zeros de 500 milhões, nós vamos ter então 500 centímetros quadrados, deve ser a representação da base dessa maquete. Como ela deve ser quadrada, lado ao quadrado deve ser correspondente a 500 centímetros quadrados e, portanto, o lado vai ser a raiz quadrada de 500. Utilizando a aproximação informada no texto, a gente conclui que o lado vai ser 22,3 centímetros aproximadamente. Note que 22,3 centímetros somente fica perfeitamente apoiado nas placas de sustentação 3, 4 e 5, das quais a 3 é a que possui a menor área. Portanto, a alternativa correta é 3C de casa. Muito bem, pessoal, o gabarito dessa questão foi a letra C. Olá, pessoal, tudo bem? A próxima questão é sobre sistema de coordenadas cartesianas. Vejamos? Um jogo chamado Procurado é praticado em uma quadra com marcações que servem como referência para a localização dos participantes. A figura representa a quadra, sendo a distância entre linhas e colunas consecutivas equivalente a 1 metro. Uma bola é jogada ao alto e o primeiro jogador a pegá-la deve contar até 3, enquanto os demais se afastam. Ao fim da contagem, todos os oponentes devem parar imediatamente. Em seguida, o jogador que tem a bola deve acertá-la em um dos oponentes, eliminando-o do jogo. Paulo está na posição H7 da quadra, pronto para arremessar a bola. Ele sabe que tem mais chance de acertar o adversário que está mais próximo e observa que seus 5 oponentes estão parados nas seguintes coordenadas. O Alan está na posição E5, o Bruno F8, o Carlos em H3, o Daniel em J9 e o Eduardo em J4. É mais provável que Paulo consiga acertar qual? Bom, vamos fazer aqui as marcações. Nós temos o seguinte, de acordo com o texto, Paulo se encontra na posição H7, ou seja, H7. Essa vai ser a posição de Paulo. A gente pode, inclusive, se desejarmos, marcar essa posição como a posição 00, posição de referência. Em seguida, nós temos o Alan, que está na posição E5. Então, representar E5 pela letra A, que é o Alan. Nós temos o Bruno, que está na posição F8. F8, aqui está o Bruno. Nós temos o Carlos, que está na posição H3. Então, nós vamos colocar aqui o Carlos na posição H3. Nós temos o Daniel, que está na posição J9. J9, Daniel. E o Eduardo, que está na posição J4. Vamos colocar aqui o Eduardo. Bom, se a gente for aplicar a distância entre dois pontos, ou mesmo o teorema de Pitágoras, é fácil perceber que o Paulo está mais próximo do Bruno do que está de todos os demais oponentes. Portanto, a menor distância, a distância de Paulo até Bruno, é mais provável que ele acerte o adversário Bruno do que os demais. Portanto, a alternativa correta é a alternativa B. É isso aí, pessoal. O gabarito foi a letra B. Olá, pessoal. Tudo bem? A próxima questão é sobre geometria plana. Vamos ver? Um azulejo decorativo possui formato quadrado com as medidas indicadas na figura. As áreas em cinza são quadrados de área equivalente. A região branca desse azulejo tem área em centímetro quadrado igual a... Bom, repare que esse azulejo tem um formato quadrado, então nós vamos ter 25 mais 25 mais 18, portanto, o lado desse azulejo é de 68 centímetros, e a área branca equivale à área do azulejo, que é 68 ao quadrado, menos os 5 quadradinhos em cinza. Cada um tem área de 25 ao quadrado, já que é um quadrado de lado 25. Portanto, essa área vai ser igual a 4.624,
que é 68 ao quadrado, menos 3.125, que equivale a 5 vezes 25 ao quadrado. Portanto, essa área é de 1.499 centímetros quadrados, que é o que a gente encontra na alternativa C. Então é isso, pessoal. O gabarito foi a letra C. Olá, pessoal, tudo bem? A próxima questão envolve geometria espacial. Vamos ver? Brincando em uma piscina inflável, um garoto percebeu que, ficando em pé dentro da piscina completamente cheia, a quarta parte de seu corpo em relação à altura não fica submersa. A altura do garoto é 1,20 m e o fundo da piscina ocupa uma área de 6 metros quadrados. A capacidade máxima da piscina em litro é igual a... Bom, pessoal, de acordo com o texto, a altura dessa piscina corresponde a 3/4 da altura do garoto, visto que a quarta parte da altura do garoto não fica submersa, então 3/4 ficam. Como a altura do garoto é 1,20 m, a altura da piscina vai ser 3/4 de 1,20 m, ou seja, 0,90 m. O volume da piscina vai ser dado pelo produto da área da base e altura, portanto 6 metros quadrados vezes 0,9 m, ou seja, isso vai dar 5,4 metros cúbicos, que é igual a 5.400 litros, alternativa D. É isso aí, pessoal. Gabarito letra D. Olá, pessoal, tudo bem? A próxima questão nós vamos trabalhar com aritmética. Vejamos. Em alguns bancos, o número da conta dos clientes é seguido de um algarismo que representa o dígito verificador, que é obtido a partir de uma combinação dos algarismos do número que o antecede, número base, e serve para verificar a autenticidade do valor numérico fornecido. Para certo banco, cada número de conta possui o formato ABCDE-DV, em que ABCDE é o número base e DV é o dígito verificador. Para obter o dígito verificador, realizam-se os seguintes passos. Multiplica-se o algarismo de maior ordem do número base por 9, o algarismo da segunda maior ordem por 8, o algarismo central por 7 e os demais algarismos por 2. Somam-se os resultados dessas multiplicações e divide-se o valor obtido por 11. Caso o resto dessa divisão seja 10, utiliza-se a letra X, que é o 10 em algarismos romanos, como DV. Do contrário, o DV será o próprio resto da divisão. Pelo critério estabelecido para esse banco, o dígito verificador da conta de número 45375 é. Então, vamos aplicar a regra descrita. O dígito de maior ordem é o 4, ele deve ser multiplicado por 9. O de segundo maior ordem é o 5, que deve ser multiplicado por 8. O de terceiro maior ordem é o 3, que deve ser multiplicado por 7. Os demais, que são 7 e 5, devem ser ambos multiplicados por 2. Somando-se esse resultado, nós vamos obter 121. Como 121, ao ser dividido por 11, deixa quociente 11 e resto 0, significa que o dígito verificador dessa conta é o 0. Então é isso, pessoal. O gabarito dessa questão, letra A. Olá, pessoal, tudo bem? A próxima questão é sobre sistemas de equações. Vamos lá? No jogo de basquete, podem ser marcadas cestas de 1, 2 ou 3 pontos. Em uma partida, um jogador marcou um total de 66 pontos, dos quais 6 foram em cestas de 1 ponto. Sabe-se que seu número de cestas de 2 pontos é maior que o dobro e menor que o triplo da sua quantidade de cestas de 3 pontos. O número de cestas de 2 pontos que o jogador marcou na partida é um número. Aí nós temos as alternativas. Bom, vamos associar o número de cestas de 2 pontos a x e o número de cestas de 3 pontos a y. Dos 66 pontos, 60 foram marcados em cestas de 2 pontos ou de 3 pontos, ou seja, 2x mais 3y deve ser 60. O texto também informa que a quantidade de cestas de 2 pontos é maior do que o dobro da quantidade de cestas de 3 pontos, ao mesmo tempo que é menor que o triplo da quantidade de cestas de 3 pontos. Assim, nós vamos poder escrever que x é maior do que o dobro de y. Mas dessa equação a gente consegue tirar que o y é igual a 20 menos 2x sobre 3. Então tem que ser o dobro de 20 menos 2x sobre 3. Efetuando os cálculos, a gente vai ter que x deve ser maior do que 40
menos 4x sobre 3. Portanto, x mais 4x sobre 3 deve ser maior do que 40. E aí, 7x deve ser maior do que 120. E, portanto, x deve ser maior do que 17,1 aproximadamente. Por outro lado, x deve ser menor do que o triplo de y, ou seja, o triplo de 20 menos 2x sobre 3. Portanto, x deve ser menor do que 60 menos 2x, ou ainda 3x deve ser menor do que 60, e a gente conclui que o x deve ser menor do que 20. Ora, se x deve ser menor do que 20, ao mesmo tempo que deve ser maior do que 17,1, então, x sendo um número inteiro, ou x é 18 ou é 19. Mas além do x ser um número inteiro, é necessário que o y também seja um número inteiro. O y, se o x for igual a 18, o y seria 20 menos 2 vezes 18 sobre 3, ou seja, seria 60 menos 36 sobre 3, que é igual a 8. E x sendo igual a 19, a expressão para y não é um número inteiro, visto que 19 não é divisível por 3. Portanto, a quantidade de pontos marcados de 2/6 de 2 pontos foi 18. E 18 é um número múltiplo de 9, e daí a alternativa correta é a letra B de bola. Então é isso, o gabarito dessa questão foi o item B de bola. Olá, pessoal. A próxima questão nós vamos trabalhar com aritmética. Vejamos. Um garoto coleciona miniaturas de criaturas místicas, as quais ele adquire em uma máquina de sorteio. A máquina sempre informa a quantidade de miniaturas disponíveis por tipo, de modo que a pessoa saiba quais são as chances de obter a criatura desejada. Cada ficha da máquina custa R$ 1,25, concedendo a única miniatura sorteada de modo aleatório. A tabela mostra as miniaturas disponíveis na máquina. No momento, o garoto deseja obter uma miniatura qualquer de dragão, podendo tentar a sorte na máquina ou comprá-la de um amigo pelo valor exato de R$ 50. Entre as duas possibilidades, a situação mais vantajosa para o garoto comprar a miniatura é... Bom, vamos analisar quanto ele gastaria na máquina para garantir que iria obter uma miniatura de dragão. Observe que a pior hipótese seria se ele tivesse que tirar na máquina todas as cartas que existem, todas as miniaturas que existem, antes de tirar de dragão. Ou seja, 13 mais 2, que é 15, com 7, 22, com 14, há 36 miniaturas que não são de dragão. Se ele tentasse a sorte e não conseguisse de jeito nenhum, no máximo ele gastaria 36 tentativas antes de ter a certeza de que a próxima viria dragão. Ou seja, com 37 tentativas, certamente uma será de dragão, nem que seja a última, 37ª. Ou seja, no máximo ele vai gastar 37 vezes 1,25, que corresponde a 46,25, que ainda é mais barato do que a venda que o amigo pretende fazer por R$ 50. Então a situação mais vantajosa é tentar a sorte realmente na máquina, porque na pior hipótese ele gastaria no máximo 46,25. A alternativa correta é, portanto, a letra C de casa. É isso aí, pessoal. Gabarito dessa questão, C. Olá, pessoal, tudo bem? Na próxima questão nós temos unidades de medidas, sistema decimal de numeração. Vejamos? A maior parte da ciência moderna aceita a existência de túneis hipotéticos, comumente conhecidos como buracos de minhoca, que ligam diferentes pontos do espaço-tempo. Para acessar um buraco de minhoca, você precisaria medir não mais que 1/bilionésimo de trilionésimo de trilionésimo de centímetro. Nem mesmo Alice conseguiu isso no País das Maravilhas e ela tinha uma poção encolhedora mágica. A potência de base 10, que representa o tamanho limite em centímetro para se ter acesso a um buraco de minhoca, é... Bom, nós sabemos que 10 elevado a 9 representa 1 bilhão. Assim, 10 elevado a menos 9 representa 1 bilionésimo. Do mesmo modo que se 10 elevado a 12 representa o trilhão, 10 elevado a menos 12 representa o trilionésimo. Assim, de acordo com o texto, é necessário ter 1 bilionésimo de trilionésimo de trilionésimo. Isso é igual
a 10 elevado a menos 9, menos 12, 10 elevado a menos 33. Essa é a potência limite, alternativa A. É isso aí, pessoal. Gabarito da questão, letra A. Olá, pessoal. Tudo bem? A próxima questão é a aplicação dos conceitos de múltiplos e divisores. Vamos ver? 3 ciclistas, A, B e C, participam de uma competição em uma pista circular. Os tempos que A, B e C demoram para completar uma volta são, respectivamente, 126 segundos, 72 segundos e 108 segundos. A largada é dada e os ciclistas começam a dar voltas na pista. Em certo momento, pela primeira vez após a largada, A e B cruzam juntos o ponto de partida da pista. Nesse momento, quantas voltas completas C terá dado na pista? Bom, para que seja possível que A e B cruzem juntos o ponto de partida da pista, então tem que ser um tempo que seja múltiplo de 126 e que seja múltiplo de 72. E para isso ocorrer pela primeira vez, tem que ser o menor múltiplo comum. Mas o menor múltiplo comum de 126 e de 72 é 504 segundos. Nesse momento, C terá dado o número de voltas. Como C leva 108 segundos para dar uma volta, o número de voltas dado por C vai ser 504 dividido por 108, que dá aproximadamente 4,6. Ou seja, ele consegue completar 4 voltas, mas não consegue completar 5 voltas. Portanto, a alternativa A, 4 voltas completas. É isso aí, gabarito da questão, letra A. Olá, pessoal, tudo bem? A próxima questão, medidas de tendência central. Vamos ver? As vendas do varejo cresceram 0,7% em novembro na comparação com outubro, depois de recuarem 0,7% no mês anterior. O número foi divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Dentre as opções a seguir, a média aritmética das taxas de novembro do período de 2013 a 2017 é mais próxima da taxa observada no ano de... Bom, vamos fazer então a média, de acordo com o texto, de 2013 a 2017. Então, a média dos valores menos 0,2, menos 0,4, menos 1,4, menos 1,3, mais 0,7. Como nós temos aqui 5 valores, divide-se por 5. Portanto, a média desse período vai ser menos 0,32, que é o mais próximo entre as alternativas do ano de 2016. Encontramos isso na alternativa D. É isso, pessoal. O gabarito foi a letra D. Olá, pessoal. Tudo bem? A próxima questão trata de unidades de medidas. Vamos lá? Viajando de carro rumo a Los Angeles, uma pessoa vê a placa a seguir na estrada, sendo a distância dada em milhas. Devido ao cansaço, até o fim da viagem, ela deseja dirigir por, no máximo, mais 1 hora e 20 minutos. Considere que 1 milha equivale a 1,6 km. Com que velocidade média mínima em km por hora essa pessoa deve dirigir até chegar ao seu destino? Muito bem, pessoal, a distância, de acordo com o texto, é de 75 milhas, mas como cada milha equivale a 1,6 km, então a distância é 75,1 vezes 1,6 km, ou seja, vai ser igual a 120 km. Essa será a distância. O tempo, de acordo com o texto, é 1 hora e 20 minutos. Nós sabemos que 1 hora e 20 minutos corresponde a 1 hora mais 1/3 de hora, porque 20 minutos é 1/3 de hora. Ou seja, isso corresponde a 4/3 de hora. Portanto, a velocidade média, que é a divisão entre a distância e o tempo, vai ser de 120 km dividido por um tempo que é 4/3 de hora. Mas isso vai ser 120 vezes 3 dividido para 4, ou seja, 90 km por hora, que é o que a gente encontra na alternativa C. Muito bem, o gabarito dessa questão foi a letra C. Olá, pessoal, tudo bem? A próxima questão é sobre regra de 3. Vamos lá? 3 máquinas de corte de madeira de determinado modelo produzem, em 8 horas de trabalho, um total de 4 toneladas de madeira cada uma. Já 2 máquinas de corte de um segundo modelo produzem, em 10 horas de trabalho, 6 toneladas de madeira cada uma. As máquinas do segundo modelo apresentam, em relação às do primeiro modelo, um desempenho. Muito bem.
Vamos estabelecer aqui os nossos elementos comparativos. Nós temos o seguinte, a quantidade de máquinas, nós temos o trabalho em tempo, né, medido em horas, e nós temos a produção medida em toneladas. E aí, a nossa variável objeto, que é o desempenho. O texto diz que 3 máquinas, trabalhando 8 horas por dia, produzem 4 toneladas. Vamos associar isso a um desempenho padrão de 100%. Então, 2 máquinas, trabalhando 10 horas por dia, vão produzir 6 toneladas. Que desempenho está associado a isso? Bom, a gente pode imaginar que quanto mais máquinas forem necessárias, menor vai ser o desempenho. Também, em relação ao desempenho, quanto maior o desempenho, menos horas de trabalho serão necessárias. E, ao mesmo tempo, nós podemos associar que quanto maior o desempenho, maior a produção. Então, produção e desempenho são grandezas diretamente proporcionais. Então, montando a proporção, nós vamos ter 100 para x igual a 4 para 6. Máquinas e trabalho são inversamente proporcionais, então vai ficar 2/3 e 10/8. Então, nós vamos calcular aqui que o valor de 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 10 dá 80. Então, nós vamos ter 80x igual a 6 vezes 3, que é 18. E 18 vezes 8, vamos escrever aqui vezes 100. 18 vezes 8 vezes 100. Então, esse x vai ser igual a 180%. Ou seja, significa que é 80% superior em relação ao desempenho padrão de 100%, que é o que está presente na alternativa D. Então é isso, o gabarito dessa questão foi a letra D de dado. Olá pessoal, a próxima questão é sobre unidades de medidas. Vamos lá? Estima-se que, em 2016, a quantidade de dados que circularam na internet foi 1,1 zettabyte e que, ao final de 2019, esse valor chegaria a 2 zettabytes. Suponha que a circulação de dados cresceu de forma linear nesse período, mantendo-se o padrão de crescimento nos anos seguintes. Considere que 1 zettabyte é igual a 10,6 petabytes e que 1 petabyte é igual a 10,6 gigabytes e que um vídeo em qualidade UHD tem em média 16 gigabytes de dados. A quantidade de dados que circularão na internet em 2023 equivale a quantos vídeos em qualidade UHD? Bom, de acordo com o texto, o crescimento foi de 1,1 para 2, ou seja, o crescimento foi de 0,9 zettabyte, mas foi em 3 anos. Ou seja, a gente pode concluir que o crescimento médio foi de 0,3 zettabyte ao ano. Assim, em 2023, a quantidade vai ser aquela que tem em 2019, mais 4 anos. Ou seja, 2019 é 2, 4 anos, cada ano crescendo a 0,3. Portanto, teremos 3,2 zettabytes em 2023. Ocorre que 1 zettabyte corresponde a 10,6 petabyte e que cada petabyte corresponde a 10,6 gigabyte. Então, essa vai ser a quantidade, ou seja, 32 vezes 10 elevado a 11 gigabytes. Um disco em ultra definição, o HD, tem, de acordo com o texto, 16 gigabytes. Quantos discos serão necessários para corresponder a 32 vezes 10 elevado a 11 gigabytes? Ou seja, esse valor de x vai ser 32 vezes 10 elevado a 11 dividido por 16, e isso corresponde a 2 seguidos de 11 zeros. 3, 11 zeros. Portanto, a alternativa correta é a alternativa D. Muito bem, pessoal, gabarito essa questão, letra D de dado. Olá, pessoal. A próxima questão é sobre função afim. Vejamos. O gráfico mostra a quantidade de internações hospitalares por acidentes de trânsito no estado de Minas Gerais entre os anos de 2008 e 2015. Considerando uma tendência linear de crescimento a partir de 2014, a quantidade de internações por acidente de trânsito em 2020 será. Muito bem. Reparem que em 2014 houve 21.825 acidentes, internações por acidentes de trânsito, enquanto que em 2015 foram 22.303. Então, de 2014 para 2015, o aumento a gente pode calcular assim: 22.303
menos 21.825. E isso corresponde a 478 aumentos nas internações por acidentes de trânsito ao ano. Então, de 2015 para 2020, vão se passar 5 anos. A cada ano, a quantidade de aumento será de 478 acidentes. Desse modo, em 2020, a quantidade de acidentes vai ser a quantidade de acidentes que houve em 2015, que foi 22.303, mais 478 aumentos de acidentes ao ano. Então, 5 vezes 478 internações por acidentes. Efetuando aqui os cálculos, a gente obtém 24.693 internações devidas a acidentes de trânsito, que é o que a gente encontra na alternativa C. Então é isso, o gabarito dessa questão foi a letra C. Olá pessoal, tudo bem? Na próxima questão a gente pode trabalhar com o conceito de fração ou de razão em proporção, regra de 3. Vamos ver? Uma vendedora autônoma comprou um lote de determinado modelo de sapato. Os calçados foram distribuídos por numeração conforme a tabela. Como o modelo teve excelente receptividade dos clientes, a vendedora resolveu fazer uma encomenda de mais 540 pares de sapatos, distribuídos de modo a manter a mesma proporção do primeiro lote em relação à numeração. A quantidade de pares de sapatos de numeração 36 adquiridos na segunda encomenda é... Bom, veja que a primeira encomenda, nós temos 1, mais 1, 2, mais 3, 5, 4, 9, mais 2, 11, mais 1, mais 1, mais 1, 15 pares de sapatos, dos quais 4 são de numeração 36. Se dos 15 pares de sapatos, 4 são de numeração 36, adquirindo-se 540 pares de sapatos, quantos deverão ser de numeração 36? Então, nós temos que 15 vezes n seria 4 vezes 540. E aí, n corresponde a 4 vezes 540 dividido por 15. Corresponde a 144. E, portanto, alternativa correta, letra D, 144. É isso aí, pessoal. Gabarito dessa questão, letra D de dado. Olá, pessoal. Tudo bem? A próxima questão é sobre razões entre grandezas. Vamos ver? Um cliente assíduo de certo supermercado sabe que o estabelecimento realiza promoções periodicamente. Nesta semana, há 3 tipos de promoção para determinado produto. Promoção 1, leve 4 unidades e pague apenas 3. Promoção 2, leve 3 unidades e pague apenas 2. Promoção 3, leve 2 unidades e receba 50% de desconto no valor da segunda. Considerando o preço médio unitário em cada promoção, o cliente analisa qual delas é a mais vantajosa, concluindo que... Bom, vamos fazer aqui uma razão entre as unidades que ele paga e as unidades que ele leva. Então, para a promoção 1, ele leva 4 unidades e paga apenas 3, o que dá essa razão de 0,75. Para a promoção 2, ele leva 3 unidades e paga 2, o que dá 0,66. Para a promoção 3, ele leva 2 unidades e recebe 50% de desconto no valor da segunda. Então, ele leva 2 unidades e paga o equivalente a 1 unidade e meia, já que ele recebe 50% de desconto no valor da segunda. Isso dá 0,75. Quando você compara o valor decimal da promoção 1 com o valor decimal da promoção 3, você nota que as promoções 1 e 3 são equivalentes, que é o que aparece na alternativa D. É isso aí, pessoal. Gabarito dessa questão, letra D de dado.